Muito bem, agora 12h02 pelo horário de Brasília, nós vamos direto para o Rio de Janeiro, porque o técnico da seleção brasileira feminina, Arthur Elias, está convocando as jogadoras para a próxima data FIFA. Vamos acompanhar. Os estádios têm sido estádios que estão cheios, que conseguem colocar um ambiente não de pressão, mas um ambiente interessante para que as jogadoras novas da seleção brasileira, com menos experiência, passem por esses desafios e também dentro da nossa casa a gente poder criar uma atmosfera perto do nosso torcedor, né, que tem cada vez mais orgulho da seleção feminina, do nosso futebol brasileiro, e que a gente vai conseguir testar um número grande de jogadoras. Sempre nas convocações aqui no Brasil eu tenho convocado 26 atletas, então esse é o número também dessa convocação. E aí, após essa data FIFA, temos também um confronto contra a França no dia 27, que vamos também jogar fora contra uma grande seleção, mas já com a lista da Copa América. Então, dito isso, e depois, obviamente, a gente abre para as perguntas, vamos para a lista das 26 selecionadas para essa data FIFA. Goleiras: Lorena, Kansas; Camila, Cruzeiro; e Cláudia, Fluminense. Zagueiras: Isa Haas, Cruzeiro; Kaká, São Paulo; Tarciane, Lyon; Marisa, Corinthians; e Thaís Ferreira, Corinthians. Laterais: Fê Palermo, Palmeiras; Bruna Caldeirão, São Paulo; Yasmin, Real Madrid; Fátima Dutra, Ferroviária. Meio campo: Angelina, Orlando Pride; Duda Sampaio, Corinthians; Laís Estevam, Palmeiras; Yaya, Corinthians; Ana Vitória, Atlético de Madrid. Atacantes: Amanda Gutierrez, Palmeiras; Jennifer, Tigres; Gil, Atlético de Madrid; Caroline, Manchester City; Dudinha, São Paulo; Johnson, Corinthians; Luane, Atlético de Madrid; Debinha, Kansas; e Marta, Orlando Pride. Agora a gente vai abrir para a coletiva. Primeira pergunta é da Cíntia. Muito bem, nós acompanhamos a convocação da seleção brasileira que vai jogar contra o Japão aqui no Brasil nessa data FIFA. Você também viu que o técnico Arthur Elias disse que temos um jogo contra a França. E você sabe que a Record News é a casa do futebol feminino. Nós temos o Elas com a Bola, programa dedicado pro futebol feminino. E quem está aqui comigo no estúdio, o apresentador do programa, o Matheus. Matheus, me chama muito a atenção que tem bastante jogadora que atua no Brasil. Sim. Isso mostra que o futebol feminino está sendo muito valorizado. E juntando essa pergunta, alguma novidade? Boa tarde para você. Boa tarde, Pedro. Boa tarde a todos que nos acompanham aqui na Record News. Muitas novidades nessa convocação, viu? Porque o Arthur Elias, ele tem uma base, um elenco que ele normalmente chama, mas alguns nomes me chamaram bastante atenção. O nome da Johnson, que é um atacante do Corinthians, jovem, ela que era da base do Corinthians, tem feito muitos gols pelo time das brabas do Timão. Ela tem 5 gols no Campeonato Brasileiro Feminino, fez também um gol no Paulistão, uma jogadora que é promissora, fez uma ótima partida contra a Ferroviária, apesar de não ter feito gol, mas é uma jogadora excelente, uma jogadora que traz essa novidade, essa renovação para a seleção brasileira feminina. Outro nome que me chama a atenção é o retorno da Marta, que ficou de fora aí de algumas convocações do Arthur Elias, das últimas pelo menos, e retorna à seleção. É um nome de peso, é um nome que pode trazer muita experiência para essa seleção, muitas referências boas, é claro, né? A rainha do futebol dentro da seleção feminina faz uma diferença gigante. Só que eu senti falta de um nome, da goleira do São Paulo, Carlinha, que tem feito uma temporada espetacular, fez um ótimo jogo contra o Fluminense, o último jogo no Brasileirão Feminino. Esse jogo foi na sexta-feira passada. Então, eu senti um pouco de falta dela, porque é uma goleira que tem se destacado muito nos últimos anos, tem
tem se destacado também nas últimas temporadas, mas é claro, né? Como você falou, muitas jogadoras aqui do Brasil. Fátima Dutra, Fátima da Ferroviária, voltando aí a ser lembrada, ela que é uma jogadora importantíssima no elenco da Jéssica de Lima, técnica da Ferroviária, e outros nomes que jogam no Brasil. Yaya, Laís Estevam, Duda Sampaio, Amanda Gutierrez, que é a artilheira do Brasileirão também, já foi lembrada pelo técnico Arthur Elias. Então, como você mesmo disse, muitos nomes de jogadoras que jogam aqui no Brasil, isso fortalece e valoriza ainda mais o Campeonato Brasileiro e, claro, o Paulistão Feminino, que é a nossa grande competição aqui da Record News. A gente vai acompanhar aí durante essa semana também. Temos jogos do Paulistão Feminino e várias jogadoras que participam do estadual vão estar nessa convocação nesses jogos contra o Japão. E Matheus, aproveitando sua presença aqui, datas FIFA são fundamentais. É hora de testar, talvez por isso que teve um nome ou outro diferente. Talvez seja isso o caminho do Arthur Elias? Sim, é um momento de testes, né? Principalmente por conta das seleções que o Brasil vai enfrentar. Japão, França, são seleções que estão muito bem colocadas no ranking da FIFA, sempre aparecem com grande força aí nas Copas do Mundo. E, claro, o Brasil se prepara também para a Copa América que vai acontecer no Equador em julho. Então, é claro, a gente sabe que a diferença de competitividade de um jogo contra o Japão e contra a França é bem diferente da competitividade da Copa América. Claro, o Brasil é o favorito da Copa América, justamente por tudo que o Brasil tem apresentado desde o seu início no futebol feminino e, claro, por conta das últimas Olimpíadas que o Brasil foi prata. Mas faz parte, sim, dessa preparação, dessa ideia, a montagem de jogo do Arthur Elias. E como a Copa do Mundo vai ser no Brasil em 2027, é necessário que o Brasil tenha essas experiências contra seleções fortes, seleções importantes. A última experiência foi contra os Estados Unidos, a gente viu. O Brasil conseguiu quebrar um tabu de mais de 10 anos contra a seleção norte-americana, uma seleção que ganha praticamente tudo, já venceu praticamente tudo, Copa do Mundo, Olimpíadas, inclusive foram as nossas carrascas nas Olimpíadas de Paris em 2024. Então, o Arthur Elias tem se preparado juntamente com a CBF para enfrentar jogos complicados e se preparar também para competições como a Copa América. É claro, a seleção brasileira, como eu já disse, entra como favorita e a gente espera ótimas partidas, né, do Brasil contra o Japão e contra a França. Agora, um detalhe importante e interessante é esse retorno do Arthur Elias à Neoquímica Arena. Estádio do Corinthians. Primeiro jogo do Brasil contra o Japão vai ser justamente na Arena Corinthians. Então, é muito bom ver esse retorno dele ao estádio, que ele também foi muito campeão aí. E ele já falou sobre isso também, né? Sobre esse retorno, o quanto ele fica feliz de pisar no gramado do Corinthians, que foi a casa dele por muitos e muitos anos. Ele foi muito vencedor pelo Corinthians, tanto que foi esse trabalho que levou ele para a seleção, né? Justamente, campeão de Libertadores várias vezes, Campeonato Brasileiro, tem um conhecimento profundo das atletas. É por isso também que a gente vê muitos nomes do Corinthians nessas convocações do Arthur Elias, porque são jogadoras de confiança, mas não é só por serem jogadoras de confiança, mas é porque o Corinthians é esse time multivencedor. Claro, nessa temporada está um pouco abaixo do que a gente viu nas últimas, mas ainda assim o Corinthians tem essa força e, claro, esse trabalho do Corinthians continua muito forte justamente por conta do trabalho do Arthur Elias nos últimos anos e nas últimas temporadas. Então, não é surpresa a gente ver jogadoras do Corinthians nessas convocações do Arthur Elias. Pelo que você falou, que eu tenho visto, o futebol feminino tem dado muito orgulho, né, pra gente, que continue assim. Mas o seguinte, todas as informações, toda a análise dessa convocação tem horário marcado pra gente acompanhar na Record News, é isso? Exatamente. 7h45 da noite, no Elas com a Bola. Todos os dias a gente está por aqui. Hoje também estaremos 15 para as 8, como o pessoal gostar mais de chamar, né, o horário aí. Mas a gente vai trazer todas as informações sobre essa convocação do Arthur Elias. E, claro, falar de Paulistão, falar de Brasileirão Feminino. Muitas coisas aí acontecendo no futebol feminino nessa semana. Mas é claro que o destaque principal vai ser essa convocação tão aguardada do Arthur Elias, que conversou com a gente no Elas com a Bola semana passada. É isso, muito bom. Tem que acompanhar, né? E mostrar cada vez mais o futebol feminino, que tem muito para desgastar e também dá orgulho porque a seleção dá trabalho lá fora, né? Eu, particularmente, adoro ver gringo correndo atrás de brasileiro. Convite está feito, hein, pessoal? 7h45 ou 15 para as 8, como preferir. Elas com a Bola aqui na Record News, Casa do Futebol Feminino.